Noivo chega mais cedo na casa da noiva. E o que ele escuta o faz desistir do casamento. Rodrigo Santana estava eufórico com a surpresa que havia preparado para sua amada Camila. Faltavam apenas 2 semanas para o casamento dos sonhos, e ele decidiu chegar 3 horas mais cedo com um buquê de rosas brancas e a disposição de ajudar nos últimos preparativos. Foi quando usou a chave que ela havia lhe dado e entrou silenciosamente pela porta lateral da casa. Logo escutou a voz doce de Camila ao telefone, dizendo com uma ternura que jamais havia ouvido antes: "Eu também te amo muito, meu amor." O riso que se seguiu era diferente, mais íntimo, mais verdadeiro do que qualquer som que ela já havia feito na presença dele. O buquê escorregou de suas mãos trêmulas e as rosas se espalharam pelo chão da entrada. Rodrigo sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Suas pernas vacilaram e ele teve que se apoiar na parede para não cair. O coração disparou de uma forma que nunca havia experimentado, nem mesmo quando pediu Camila em casamento no pôr do sol da praia de Copacabana, 6 meses antes. Sem fazer ruído, Rodrigo saiu da casa como um fantasma. No carro, suas mãos tremiam tanto que teve dificuldade para colocar a chave na ignição. 1000 pensamentos corriam pela sua mente. 3 anos de namoro, planos de uma vida juntos, a casa que haviam escolhido para morar depois do casamento, os filhos que sonhavam ter. Tudo parecia estar desmoronando naquele momento, mas havia algo naquela risada que o intrigava profundamente. Era um riso de felicidade pura, quase infantil. Não parecia o riso de uma mulher envolvida em um caso extraconjugal. Havia uma inocência ali que não conseguia explicar. Ainda assim, as palavras "eu também te amo muito, meu amor" ecoavam em sua mente como um martelo batendo em sua consciência. Durante toda aquela semana, Rodrigo fingiu que nada havia acontecido. Nas conversas sobre o casamento, observava cada gesto de Camila, cada palavra, procurando por sinais de culpa ou nervosismo. Ela parecia a mesma de sempre, doce, atenciosa, animada com os preparativos. Isso o deixava ainda mais confuso e perturbado. Camila trabalhava como professora de educação infantil em uma escola municipal de São Paulo, no bairro da Vila Mariana. Rodrigo conhecia bem sua rotina. Saía de casa todas as manhãs às 7 horas para chegar à escola às 8. Terminava o trabalho às 4 da tarde e sempre ligava para ele no caminho de volta para casa. Nos últimos meses, com a aproximação do casamento, ela havia pedido algumas folgas extras para resolver pendências da cerimônia. Na terça-feira seguinte ao incidente, Camila mencionou durante o café da manhã que sairia mais cedo do trabalho para resolver questões do buffet. Rodrigo disse que tudo bem, mas algo em seu tom de voz o alertou. Ela parecia ansiosa, quase nervosa, como se estivesse escondendo algo importante. Decidido a descobrir a verdade antes de confrontá-la, Rodrigo saiu mais cedo de seu escritório de contabilidade no centro da cidade. Dirigiu até a escola onde Camila trabalhava e esperou discretamente do outro lado da rua. Às 2:30 da tarde, viu-a sair apressada e entrar em seu Corsa azul. Em vez de seguir o caminho usual para casa, Camila pegou a direção da Zona Sul. Rodrigo a seguiu mantendo distância, o coração apertado a cada quarteirão. Ela parou em frente a uma casa térrea simples, mas bem cuidada, no bairro do Ipiranga. A construção tinha um pequeno jardim na frente com rosas amarelas e uma cerca branca de madeira. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Rodrigo estacionou 3 casas adiante e observou pela janela do carro. Camila saiu carregando uma sacola grande que havia pego no banco de trás. Ela caminhou até a porta da frente, com uma familiaridade que quebrou o coração de Rodrigo. Claramente, não era a primeira vez que estava ali. A porta se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Um homem de cabelos grisalhos, aparentando cerca de 60 anos, apareceu e a recebeu com um abraço caloroso. Rodrigo viu através da janela da sala os dois conversando animadamente. O homem segurava as mãos de Camila com um carinho que fez o estômago de Rodrigo revirar.
A intimidade entre eles era inegável. Eles se moviam pela casa como se fossem família, como se aquela rotina fosse antiga e estabelecida. Rodrigo ficou observando por mais de 1 hora, vendo Camila preparar o que parecia ser um lanche, arrumar alguns objetos na mesa e sentar ao lado do homem no sofá da sala. Quando finalmente voltou para casa, Rodrigo estava destruído. Durante o jantar, Camila mencionou casualmente que havia passado a tarde inteira escolhendo o cardápio definitivo do casamento com a organizadora de eventos. A mentira foi como um soco no estômago. Ele mal conseguiu terminar a comida. "Você está bem, amor?" perguntou Camila, notando sua palidez. "Parece que viu um fantasma." "Só estou um pouco cansado", mentiu Rodrigo, evitando olhar nos olhos dela. Foi um dia difícil no escritório. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ficou observando Camila dormir ao seu lado, se perguntando há quanto tempo aquela farsa estava acontecendo. Como ela conseguia mentir tão naturalmente? Como conseguia planejar um casamento sabendo que estava traindo a confiança dele? Na quinta-feira, Camila novamente saiu mais cedo do trabalho. Disse que ia resolver questões sobre as flores da igreja. Rodrigo não aguentou e decidiu segui-la mais uma vez. Como suspeitava, ela foi direto para a mesma casa no Ipiranga. Desta vez, ele teve coragem de sair do carro e se aproximar mais. Através da janela da cozinha, viu Camila preparando o que parecia ser um remédio em um copo d'água. O homem estava sentado à mesa, com uma expressão de cansaço no rosto. Havia algo nele que sugeria fragilidade, talvez doença. Camila segurou o rosto do homem com as 2 mãos e disse algo que o fez sorrir. Em seguida, ela o ajudou a tomar o remédio. O gesto era íntimo demais para ser apenas amizade. Rodrigo sentiu uma mistura de raiva e tristeza que nunca havia experimentado antes. No caminho de volta para casa, sua mente trabalhava freneticamente. Quem era aquele homem? Há quanto tempo Camila o conhecia? Por que ela estava cuidando dele como se fosse família? E por que mentia sobre onde estava todas essas tardes? Durante o fim de semana, Rodrigo observou Camila com atenção redobrada. Ela estava mais distante, pensativa. Várias vezes a pegou olhando para o celular com uma expressão de preocupação. Quando ele perguntava se estava tudo bem, ela sorria forçadamente e mudava de assunto. No domingo, durante o almoço na casa da mãe de Camila, Dona Helena, uma senhora de 70 anos que sempre tratou Rodrigo como um filho, ele decidiu investigar discretamente. Dona Helena era uma mulher observadora e conhecia a filha melhor do que ninguém. "Dona Helena, a Camila anda meio estranha ultimamente", comentou Rodrigo quando ficaram sozinhos na cozinha, lavando a louça. "Meio distante, sabe?" Dona Helena secou as mãos no avental e o olhou com preocupação. "Você notou também?" suspirou ela. "Minha filha está diferente há algumas semanas, mais quieta, mais pensativa. Achei que fosse nervosismo por causa do casamento, mas... Mas o que, Dona Helena? Ela tem saído muito, Rodrigo, sempre dizendo que são coisas do casamento, mas ontem eu liguei na loja de vestidos que ela disse que ia visitar e eles nem sabiam do que eu estava falando." A confirmação das suspeitas de Rodrigo veio como um golpe. Se até a mãe de Camila estava notando as mentiras, então a situação era pior do que ele imaginava. Ele se despediu da família e foi para casa com o coração pesado. Naquela noite, decidiu confrontar Camila indiretamente. Durante o jantar, comentou sobre um colega de trabalho que havia descoberto uma traição da esposa. "Imagina que situação horrível", disse ele, observando a reação dela. "Descobrir que a pessoa que você mais confia está mentindo para você todos os dias." Camila ficou pálida e quase derrubou o copo de suco que estava segurando. "Por que está falando isso?" perguntou ela com a voz trêmula. "É só um comentário, amor. Por que ficou nervosa?" "Não fiquei nervosa", mentiu ela, mas seus olhos estavam brilhando com lágrimas contidas. É muito triste pensar numa coisa dessas." Rodrigo sabia que estava no caminho certo. A reação de Camila confirmava que ela estava escondendo algo muito importante. Mas ele precisava de provas concretas antes de tomar qualquer decisão. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo pediu folga no trabalho e decidiu fazer uma investigação mais profunda. Chegou cedo ao bairro do Ipiranga
e se posicionou de forma a ter uma visão clara da casa misteriosa. Às 9 da manhã, viu um jovem de cerca de 25 anos entrar na casa. Ele tinha traços que lembravam vagamente o homem mais velho. Às 11 horas, uma mulher de meia idade chegou carregando sacolas de compras. Ela tinha chaves da casa e entrava com a naturalidade de quem morava ali. Rodrigo começou a suspeitar que aquela era uma situação mais complexa do que uma simples traição. Às 2 da tarde, como havia se tornado rotina, Camila chegou. Mas desta vez Rodrigo notou que ela não estava sozinha. Uma menina de cerca de 8 anos saiu do banco de trás do carro dela. A criança correu para a casa e foi recebida com alegria pelo homem mais velho, que estava esperando na porta. Rodrigo ficou completamente confuso. Que relação Camila tinha com aquela família? Por que estava envolvida na vida deles de forma tão íntima? E por que escondia tudo isso dele, seu futuro marido? Decidido a ter respostas, ele saiu do carro e caminhou até a casa. O portãozinho da frente estava aberto, e ele podia ouvir vozes vindas do quintal. Com o coração disparado, ele contornou a casa e encontrou Camila brincando com a menina, enquanto o homem mais velho os observava de uma cadeira de plástico. "Rodrigo!" gritou Camila ao vê-lo com uma expressão de pânico total. "O que você está fazendo aqui?" A menina parou de brincar e olhou para ele com curiosidade. O homem mais velho tentou se levantar da cadeira, mas suas pernas falharam e ele teve que se sentar novamente. "Acho que essa pergunta deveria ser minha", disse Rodrigo, tentando manter a calma. "O que você está fazendo aqui, Camila?" "Eu posso explicar", disse ela, com lágrimas começando a descer pelo rosto. "Por favor, vamos conversar em casa. Aqui não é lugar." "Aqui é exatamente o lugar", respondeu Rodrigo, olhando ao redor. "Já que você passa mais tempo aqui do que comigo." O homem mais velho tossiu e tentou falar. "Moço, não brigue com ela aqui na frente da Julinha. A menina não tem nada a ver com isso. E quem é o senhor para dar palpite na minha vida?" explodiu Rodrigo, perdendo finalmente a compostura. "Rodrigo, por favor", implorou Camila. "Vamos embora daqui. Eu explico tudo." Mas Rodrigo estava decidido a esclarecer a situação ali mesmo. Olhou para o homem mais velho e perguntou diretamente: "Qual é a sua relação com a minha noiva?" O homem trocou um olhar carregado de significado com Camila. Ela balançou a cabeça negativamente, como se pedisse para ele não falar nada. Mas ele suspirou e respondeu: "Ela é como uma filha para mim, rapaz. Cuida de mim quando estou doente, traz remédio, faz comida. É um anjo na minha vida." A palavra filha ecoou na mente de Rodrigo como um sino de alarme. Havia algo naquele termo que não se encaixava com traição conjugal, mas ao mesmo tempo, o carinho evidente entre eles o deixava ainda mais confuso e perturbado. "Uma filha?" repetiu ele, olhando fixamente para Camila. "E por que eu nunca ouvi falar desse relacionamento familiar?" Camila estava chorando abertamente agora. A menina, assustada com a discussão, se aproximou do homem mais velho e pegou na mão dele. "Vovô, por que todo mundo está bravo?" perguntou ela com a inocência das crianças. "Vovô." A palavra atingiu Rodrigo como um raio. Ele olhou mais atentamente para o homem e depois para Camila. Havia uma semelhança sutil no formato dos olhos, na linha do queixo. Uma semelhança que ele nunca havia notado, porque nunca havia procurado por ela. "Camila", disse ele com a voz mais controlada, "esse homem é seu parente?" Ela não conseguiu responder. Apenas soluçava enquanto a menina continuava perguntando o que estava acontecendo. Foi então que uma mulher saiu da casa. Rodrigo a reconheceu como aquela que havia visto chegando com compras pela manhã. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela, olhando preocupada para todos. "Tia Márcia, esse é o noivo da tia Camila", disse a menina, apontando para Rodrigo. "Tia Camila." As peças começaram a se encaixar na mente de Rodrigo, mas de forma ainda confusa. Ele olhou para a mulher que a menina havia chamado de tia Márcia, e depois para Camila. "Você é a irmã dela?" perguntou ele à mulher. "Sou cunhada", respondeu Márcia, olhando nervosamente para Camila. "Casada com o irmão dela." Rodrigo se sentiu como se estivesse montando um quebra-cabeça com metade das peças faltando.
Camila nunca havia mencionado ter um irmão. Na verdade, ela sempre disse que era filha única. Ele conhecia Dona Helena há anos e nunca havia ouvido falar de outros filhos. Irmão? Perguntou ele completamente perdido. Camila, você me disse que era filha única. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todas as pessoas no quintal pareciam saber de algo que ele não sabia. Era como se fosse o único estranho numa reunião de família. Foi o homem mais velho quem quebrou o silêncio. Rapaz, acho melhor vocês conversarem isso em casa. Aqui tem criança e... Ele teve um acesso de tosse que durou vários segundos. Márcia correu para ajudá-lo, trazendo um copo d'água. Camila também se aproximou, segurando o braço dele com cuidado. O gesto era automático, como se ela já tivesse feito aquilo centenas de vezes. Pai, o senhor está bem? Perguntou Márcia preocupada. Pai. Rodrigo sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Aquele homem era pai de alguém naquele quintal. Mas de quem? De Márcia? Ou... Ele olhou para Camila, que havia ficado ainda mais pálida ao ouvir a palavra pai. Os olhos dela encontraram os dele por um segundo, antes de ela desviar o olhar com uma expressão de culpa e desespero. Camila, disse Rodrigo, sentindo a voz falhar. Esse homem é seu pai? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Todo mundo parou de se mover. Até mesmo a menina ficou quieta, sentindo a tensão no ambiente. Rodrigo, por favor, implorou Camila. Vamos para casa. Eu vou explicar tudo, prometo. Explica aqui, gritou ele, perdendo totalmente o controle. Explica aqui na frente de todo mundo, já que todo mundo sabe de uma coisa que eu, seu futuro marido, não sei. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A menina começou a chorar, assustada com os gritos. Márcia a pegou no colo e a levou para dentro da casa. O homem mais velho tentou novamente se levantar, mas a fraqueza em suas pernas era evidente. Camila o ajudou a se sentar de volta na cadeira. Minha filha, conta a verdade para ele, disse o homem com a voz cansada. Vocês vão se casar. Ele tem direito de saber. Saber o quê? Insistiu Rodrigo, sentindo que estava à beira de um ataque de nervos. Pelo amor de Deus, alguém me explica o que está acontecendo aqui. Camila enxugou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Quando falou, sua voz estava tão baixa que Rodrigo teve que se aproximar para ouvir. Ele é meu pai, Rodrigo. Meu pai biológico. O mundo parou. Rodrigo sentiu como se alguém tivesse tirado todo o ar de seus pulmões. Ele conhecia Camila há 3 anos, namoravam há 3 anos. Estava prestes a se casar com ela em 2 semanas, e nunca soube que ela tinha pai. Como assim seu pai biológico? Conseguiu perguntar. Sua mãe sempre disse que ele tinha... que ele não estava mais... Minha mãe disse que ele estava morto, completou Camila com a voz embargada. E eu acreditei nisso a vida inteira, até 2 anos atrás. 2 anos. Rodrigo fez as contas rapidamente. Eles já estavam namorando há 1 ano quando ela descobriu que o pai estava vivo. 1 ano inteiro de relacionamento, e ela nunca havia compartilhado uma informação tão importante com ele. Por que não me contou? Perguntou ele, sentindo uma mistura de traição e confusão. Porque é complicado, Rodrigo, muito complicado. O homem mais velho, que Rodrigo agora sabia ser o pai de Camila, olhou para ele com olhos cansados, mas gentis. Rapaz, posso contar para você como foi que ela me achou? Talvez você entenda melhor porque foi difícil para ela falar sobre isso. Rodrigo assentiu, ainda em choque. Sentou-se numa cadeira de plástico ao lado da que o homem ocupava, sentindo as pernas fracas. Camila permaneceu de pé, nervosa, torcendo as mãos. Meu nome é José Roberto Almeida, começou o homem. Há 30 anos eu era um cara jovem e irresponsável que não sabia o que queria da vida. Namorei a Helena, mãe da Camila, por 2 anos. Quando ela engravidou, eu me apavorei. Achei que não estava pronto para ser pai, que ia estragar a vida da criança. Rodrigo escutava em silêncio, tentando processar tudo aquilo. Camila havia se sentado no chão, encostada na parede da casa, como se suas pernas também tivessem falhado.
Fui um covarde, continuou José Roberto. Sumi da vida delas quando a Camila tinha 6 meses. Mudei para o Rio de Janeiro, arrumei trabalho lá, refiz minha vida. Durante anos, tentei fingir que elas não existiam. Achei que era melhor assim. E por que voltou? Perguntou Rodrigo. Não voltei por vontade própria, respondeu José Roberto com um sorriso triste. Há 3 anos, descobri que estava doente. Câncer no pâncreas. Os médicos disseram que eu tinha pouco tempo. Foi quando comecei a pensar nas coisas que deixei para trás. Rodrigo olhou para Camila, que estava chorando silenciosamente. 3 anos. A doença havia começado 3 anos atrás, exatamente quando eles haviam se conhecido. Contrariei um investigador para encontrar a Helena e a Camila, continuou José Roberto. Queria ver minha filha pelo menos uma vez antes de partir. Mas quando o investigador me trouxe informações sobre elas, descobri que a Helena havia contado para a Camila que eu estava morto. E aí? Perguntou Rodrigo, já imaginando o resto da história. Aí eu fiquei num dilema terrível. Eu queria conhecer minha filha, mas não queria destruir a paz da família. A Helena havia reconstruído a vida dela, a Camila havia crescido bem, tinha uma carreira, um namorado. Ele olhou para Rodrigo. Você. Camila levantou os olhos e olhou para Rodrigo com uma expressão de súplica. Eu não queria mexer numa ferida que já havia cicatrizado, disse ela, com a voz fraca. Você estava conhecendo minha família, se dando bem com minha mãe. Não queria complicar tudo isso com uma situação que eu mesma não sabia como lidar. Mas como vocês se encontraram? Perguntou Rodrigo. José Roberto riu baixinho, mas era um riso sem alegria. Eu não aguentei ficar longe. Quando os médicos disseram que o tratamento não estava funcionando e que eu tinha no máximo 2 anos de vida, resolvi arriscar. Pedi para o investigador entregar uma carta para a Camila, sem a mãe dela saber. Rodrigo se lembrou das cartas que havia visto sendo mencionadas na premissa original do documento. Cartas secretas sempre eram um elemento dramático poderoso em histórias como essa. Que tipo de carta? Perguntou ele. Uma carta explicando tudo, respondeu Camila. Quem ele era, por que havia sumido como me encontrou. No início achei que era algum tipo de golpe. Não acreditei. Mas você veio até aqui mesmo assim. Vim porque ele sabia detalhes sobre minha infância que só alguém muito próximo da minha família poderia saber. Detalhes que minha mãe havia contado para ele quando eram namorados. Coisas que nenhum golpista teria como saber. José Roberto começou a tossir novamente. Dessa vez, a tosse foi mais prolongada e Rodrigo pôde ver pingos de sangue no lenço que ele usou para cobrir a boca. Pai, o senhor precisa tomar o remédio, disse Camila se levantando rapidamente. Pai, repetiu Rodrigo, ainda sem conseguir acreditar completamente. 2 anos. Há 2 anos você sabe que seu pai está vivo e nunca me contou. Como eu ia contar, Rodrigo? Como eu ia explicar que descobri que minha mãe havia mentido para mim a vida inteira? Como ia explicar que meu pai estava morrendo e que eu não sabia se queria perdoá-lo ou odiá-lo? A pergunta ficou sem resposta, porque José Roberto teve outro acesso de tosse, esse ainda mais violento. Camila correu para dentro da casa e voltou com um copo d'água e alguns comprimidos. Toma, pai. O médico disse para tomar sempre que a tosse ficasse assim. Rodrigo observou a cena com uma mistura de fascinação e desconforto. Camila cuidava de José Roberto com uma naturalidade que falava de prática, de rotina estabelecida. Era evidente que ela havia estado ali muitas vezes, cuidando dele como uma filha cuidaria de um pai doente. E sua mãe? Perguntou Rodrigo. Dona Helena sabe que você encontrou seu pai? Camila e José Roberto trocaram um olhar carregado de significado. Foi José Roberto quem respondeu. A Helena não sabe. E não pode saber, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque ela ainda não me perdoou, disse José Roberto com uma tristeza profunda na voz. E tem todo o direito de não me perdoar. Eu a abandonei grávida. Deixei ela criar nossa filha sozinha. Se ela souber que estou vivo e que a Camila está me vendo, vai se sentir traída 2 vezes. Rodrigo começou a entender a complexidade da situação.
Camila estava no meio de um conflito entre o pai que havia acabado de conhecer e a mãe que havia criado ela sozinha. E no meio de tudo isso, ela ainda tinha que lidar com o próprio casamento e os sentimentos confusos em relação ao abandono que havia sofrido. Por isso você tem mentido sobre onde está indo, disse Rodrigo, mais como uma constatação do que como uma pergunta. Sim, eu venho aqui 3 vezes por semana, terça, quinta e sábado. Trago remédios, faço comida, converso com ele. Às vezes trago a Julinha para alegrar o dia dele. Quem é a Julinha? Minha sobrinha, filha do meu irmão Bruno com a Márcia. Eles moram aqui com meu pai porque ele precisa de cuidados constantes. Rodrigo se sentiu como se estivesse conhecendo uma família inteira, da qual nunca havia ouvido falar. Um pai, um irmão, uma cunhada, uma sobrinha. Toda uma parte da vida de Camila, que havia sido mantida em segredo dele. E por que não me contou? Perguntou ele, tentando manter a voz calma. Por que não confiou em mim o suficiente para dividir isso comigo? Camila se aproximou dele, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Porque eu não sabia como você ia reagir. Porque eu mesma não sabia como me sentia em relação a tudo isso. Rodrigo, imagine descobrir aos 26 anos que seu pai não morreu, que ele apenas te abandonou e que sua mãe mentiu para você a vida inteira para proteger você da verdade. A explicação fazia sentido, mas ainda doía. Rodrigo sentia como se tivesse sido excluído da parte mais importante da vida da mulher com quem estava prestes a se casar. E quando ia me contar? Depois do casamento? Depois dos filhos? Quando? Eu estava tentando juntar coragem, disse Camila, se sentando ao lado dele. Estava esperando o momento certo. Depois do casamento, quando fôssemos uma família oficial, eu ia contar tudo. Ia apresentar você para ele oficialmente. Ia tentar convencer minha mãe a pelo menos conversar com ele antes que... Ela não terminou a frase, mas Rodrigo entendeu. José Roberto estava morrendo. O tempo estava se esgotando. Márcia saiu da casa carregando uma bandeja com copos de suco e alguns biscoitos. Julinha vinha correndo atrás dela, aparentemente já tendo esquecido o susto anterior. Tia Camila, você trouxe os livros de história que prometeu? Perguntou a menina, pulando no colo de Camila. Trouxe sim, minha boneca, estão na bolsa do carro. Rodrigo observou a interação entre Camila e a sobrinha. Havia um carinho genuíno ali, uma familiaridade que falava de muito tempo convivendo juntas. Era óbvio que Camila havia se tornado uma figura importante na vida daquela criança. Tio Rodrigo, disse Julinha, se virando para ele com a espontaneidade das crianças. Você vai casar com a tia Camila mesmo? A pergunta inocente atingiu Rodrigo como um soco. Todas as pessoas no quintal ficaram esperando sua resposta. Camila olhou para ele com uma mistura de esperança e terror nos olhos. Começou Rodrigo, mas não conseguiu terminar a frase. A verdade era que ele não sabia mais. 2 horas antes, tinha certeza absoluta de que Camila estava tendo um caso extraconjugal. Agora descobria que ela havia encontrado o pai que julgava morto e vinha cuidando dele secretamente há 2 anos. Sua cabeça estava confusa demais para tomar qualquer decisão naquele momento. Julinha, vem cá, chamou Márcia, percebendo o constrangimento da situação. Vamos deixar os adultos conversarem. Depois que Márcia e Julinha entraram na casa, os 3 ficaram em silêncio por alguns minutos. José Roberto foi quem quebrou o silêncio. Rapaz, eu sei que isso é muito para você processar de uma vez. Sei que deve estar se sentindo traído, enganado, mas quero que saiba que minha filha não fez isso por maldade. Ela estava tentando proteger todo mundo. Você, a mãe dela, eu... Proteger de quê? Perguntou Rodrigo. Da dor, do desconforto de lidar com uma situação que ninguém sabe bem como resolver. Rodrigo olhou para Camila, que continuava chorando silenciosamente. Há 2 semanas, disse ele, lembrando-se do dia em que havia chegado mais cedo em casa. Eu cheguei na sua casa mais cedo e escutei você ao telefone dizendo: eu também te amo muito, meu amor. Camila levantou os olhos, surpresa. Você estava lá no dia que eu liguei para o pai contando que tinha conseguido os remédios mais baratos na farmácia popular? Esse meu amor era para ele? Era.
Eu sempre termino as conversas com ele assim. Foi uma forma que encontrei de compensar todos os eu te amo que nunca pude dizer durante 28 anos. A explicação era lógica, mas Rodrigo ainda se sentia traído pela falta de confiança. Camila, em 2 semanas nós vamos nos casar. Vamos fazer votos de ser honestos um com o outro, de não termos segredos. Como posso confiar que você não vai esconder mais nada de mim? Porque a partir de agora você sabe de tudo, disse ela, pegando na mão dele. Não tenho mais nada para esconder. E sua mãe, você vai continuar mentindo para ela? José Roberto interrompeu. Isso é uma decisão que a Camila precisa tomar. Eu já disse para ela que se a Helena nunca quiser me ver, eu aceito. Só quero passar o tempo que me resta perto da minha filha e da minha neta. Rodrigo ficou em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. Parte dele entendia os motivos de Camila, parte dele se sentia profundamente magoado pela falta de confiança, e parte dele estava simplesmente confuso demais para tomar qualquer decisão. Eu preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. Preciso processar tudo isso. Rodrigo, por favor, implorou Camila. Não cancela o casamento. Posso explicar melhor? Posso... Eu não estou cancelando nada, interrompeu ele. Só preciso de tempo. Preciso entender como me sinto em relação a tudo isso. Ele se levantou da cadeira e se despediu educadamente de José Roberto. Beijou a testa de Camila e saiu daquele quintal com a mente em turbilhão. Durante os próximos 3 dias, Rodrigo evitou Camila. Não atendia às ligações dela. Não respondia às mensagens. Precisava de espaço para pensar, para decidir como proceder. O casamento estava marcado para dali a 1 semana e meia, e ele não sabia mais se queria se casar. Na quinta-feira, Camila apareceu no escritório dele. Estava com os olhos inchados de tanto chorar e uma aparência de quem não dormia há dias. Rodrigo, por favor, precisamos conversar, disse ela entrando na sala sem pedir licença. Camila, eu disse que precisava de tempo. E eu respeitei, foram 3 dias. Mas eu não aguento mais. Não aguento ver nossa vida sendo destruída por causa de uma situação que tem solução. Rodrigo parou o que estava fazendo e olhou para ela. De fato, Camila parecia estar sofrendo tanto quanto ele. Tem solução? Perguntou ele. Como? Vem comigo agora. Tem uma coisa que você precisa ver. Contra seu melhor julgamento, Rodrigo a acompanhou. Camila dirigiu novamente para o bairro do Ipiranga, mas desta vez não parou na casa de José Roberto. Parou em frente a um pequeno hospital particular, a 3 quarteirões de distância. O que vamos fazer aqui? Perguntou Rodrigo. Você vai entender, disse ela saindo do carro. Entraram no hospital e Camila falou com a recepcionista. Alguns minutos depois foram conduzidos a uma sala onde um médico de cerca de 50 anos os esperava. Dr. Mendes, esse é meu noivo, Rodrigo. O senhor pode explicar para ele qual é o estado do meu pai? O médico olhou alguns papéis em sua mesa antes de falar. Senhor José Roberto está em estágio terminal de câncer de pâncreas. Quando começou o tratamento conosco há 2 anos, já era tarde demais para procedimentos curativos. Conseguimos retardar o progresso da doença, mas infelizmente não pudemos pará-la. Quanto tempo ele tem? Perguntou Rodrigo. É difícil precisar, mas pelos exames mais recentes, diria que entre 2 e 4 meses. O impacto da informação atingiu Rodrigo como um trem desgovernado. José Roberto estava realmente morrendo. Em poucos meses estaria morto. E Camila sabia disso há 2 anos. Por isso você vinha cuidando dele, disse Rodrigo, mais para si mesmo do que para ela. Por isso eu não podia contar para minha mãe, completou Camila. Por isso eu não sabia como te contar. Rodrigo, eu descobri que tinha um pai e ao mesmo tempo descobri que ia perdê-lo novamente. Só que desta vez para sempre. Saíram do hospital em silêncio. No carro, Camila chorou enquanto dirigia. Rodrigo se sentia confuso, triste e estranhamente culpado por ter duvidado dos motivos dela. Camila, para o carro, disse ele quando chegaram a um sinal vermelho. Ela parou o carro no acostamento e se virou para olhá-lo. Eu preciso te pedir desculpas, disse Rodrigo. Eu achei que você estava...
que havia outra pessoa. Achei que estava sendo traído. E estava, disse ela, surpreendendo-o. Você estava sendo traído, não por outro homem, mas pela minha falta de confiança em você. Deveria ter contado desde o começo. Por que não contou? Porque tinha medo. Medo que você achasse minha família complicada demais. Medo que você desistisse de mim por causa de toda essa confusão. Medo que minha mãe descobrisse e nunca me perdoasse por ter perdoado ele. Rodrigo pegou na mão dela. Pela primeira vez em dias, sentiu que estava entendendo realmente o que Camila havia passado. E agora? Perguntou ele. O que vamos fazer com o casamento? Não sei, respondeu ela honestamente. Sei que te magoei. Sei que quebrei sua confiança. Se você quiser cancelar, eu vou entender. Eu não quero cancelar, disse Rodrigo, surpreso com sua própria resposta. Quero que você confie em mim. Quero fazer parte da sua vida toda, não só das partes fáceis. Camila começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Você me perdoa? Te perdoo, mas com uma condição. Qual? Quero conhecer sua família toda. Quero visitar seu pai regularmente. E quero que você conte tudo para sua mãe antes do casamento. A última condição fez Camila empalidecer. Rodrigo, minha mãe vai ficar furiosa. Vai se sentir traída por mim e é por isso mesmo que você precisa contar. Porque ela merece saber. E porque vocês precisam resolver essa situação antes que seja tarde demais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquela noite, Camila ligou para Dona Helena e pediu para marcar uma conversa importante para o dia seguinte. Rodrigo se ofereceu para ir junto, mas Camila achou melhor falar com a mãe sozinha primeiro. Na sexta-feira à tarde, Camila chegou na casa da mãe com o coração disparado. Dona Helena a esperava na sala, com uma expressão preocupada no rosto. Mãe, preciso contar uma coisa para a senhora. E preciso que me escute até o final antes de falar qualquer coisa. Dona Helena assentiu, sentindo que alguma coisa muito séria estava para ser revelada. Camila contou tudo. A carta misteriosa, o primeiro encontro com José Roberto, as visitas regulares, a doença terminal, o cuidado que vinha prestando há 2 anos. Dona Helena escutou tudo em silêncio absoluto, com o rosto se transformando a cada revelação. Quando Camila terminou, ficaram alguns minutos sem falar nada. Dona Helena olhava para as próprias mãos, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Há 2 anos, disse ela finalmente com a voz controlada. Há 2 anos você sabe que seu pai está vivo e não me contou. Mãe, há 2 anos você vem mentindo para mim sobre onde está, o que está fazendo, com quem está. Eu estava tentando proteger a senhora. Proteger de quê? Explodiu Dona Helena, se levantando bruscamente da cadeira. Proteger da verdade? Proteger do meu direito de saber que o homem que me abandonou grávida voltou para a minha cidade? Camila começou a chorar. A reação da mãe era exatamente o que ela havia temido durante 2 anos. Mãe, ele está morrendo. Tem poucos meses de vida. Eu só queria conhecê-lo antes que fosse tarde demais. E você não achou que eu merecesse saber? Que eu merecesse decidir se queria vê-lo uma última vez? A pergunta pegou Camila de surpresa. Ela havia assumido que a mãe jamais queria ver José Roberto. Nunca considerou que talvez Dona Helena também tivesse sentimentos não resolvidos em relação ao abandono. A senhora quer vê-lo? Dona Helena caminhou até a janela e ficou observando a rua em silêncio por alguns minutos. Camila, há 30 anos eu odeio esse homem. Odeio pelo que ele fez comigo, pelo que fez com você. Mas também há 30 anos eu carrego perguntas sem respostas. Por que ele foi embora? Se arrependeu algum dia? Se pelo menos uma vez pensou na filha que deixou para trás? Mãe, durante todos esses anos, imaginei como seria se ele voltasse. O que eu diria para ele, como reagiria? E agora você me diz que ele está aqui há 2 anos e que vai partir em breve. Dona Helena se virou para olhar a filha.
Eu sinto raiva de você por não ter me contado, mas sinto mais raiva ainda de mim mesma por não ter percebido que minha própria filha estava sofrendo com um segredo tão grande. A senhora não está com raiva de mim? Estou, mas também estou orgulhosa. Orgulhosa porque você foi capaz de perdoar, de cuidar de alguém que te abandonou. Isso mostra o tamanho do seu coração. Mãe e filha se abraçaram e choraram juntas por alguns minutos. Quando se separaram, Dona Helena fez a pergunta que Camila estava esperando. Onde ele está? No sábado pela manhã, Camila, Rodrigo e Dona Helena chegaram juntos à casa de José Roberto. Márcia os recebeu na porta com uma expressão de surpresa e preocupação. Quando viu Dona Helena, ficou sem palavras. Márcia, essa é minha mãe, Helena. Mãe, essa é a Márcia, esposa do Bruno, meu irmão. Dona Helena cumprimentou Márcia educadamente, mas seus olhos procuravam por José Roberto. Ele estava no quintal, sentado em sua cadeira usual, brincando com Julinha. Quando levantou os olhos e viu Dona Helena parada na porta dos fundos, ficou paralisado. Os dois se olharam por alguns segundos que pareceram uma eternidade. 30 anos de história, de mágoa, de saudade e de perguntas não respondidas estavam suspensos no ar entre eles. Helena, disse José Roberto, tentando se levantar da cadeira. Não se levante, disse ela, se aproximando devagar. O esforço não vale a pena. As palavras poderiam soar hostis, mas o tom de voz era mais triste do que raivoso. Dona Helena se sentou numa cadeira ao lado da dele, enquanto Camila e Rodrigo permaneceram um pouco afastados, observando o encontro histórico. Você está mais magra, disse José Roberto, observando-a. E mais bonita. A idade foi gentil com você. E você está mais velho e doente. A vida não foi gentil com você. Julinha, percebendo a tensão no ambiente, parou de brincar e se aproximou de Camila. Tia, quem é a senhora? É a vovó Helena, meu amor. A mãe da tia Camila. Igual o vovô José é o pai da tia. Isso mesmo, linda. A simplicidade com que a criança compreendeu a situação contrastava com a complexidade emocional que os adultos estavam enfrentando. Helena, disse José Roberto, após alguns minutos de silêncio, eu sei que não tenho direito de pedir seu perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável, mas quero que você saiba que não passou um dia em todos esses anos que eu não pensei em vocês. Se pensava tanto assim, por que nunca voltou? Por que nunca procurou saber como estávamos? Porque sou um covarde, sempre fui. E porque achei que vocês estariam melhor sem mim. Essa decisão não era sua para tomar, disse Dona Helena com firmeza. Era minha, era da Camila. Você não tinha direito de decidir sozinho que estaríamos melhor sem você. José Roberto baixou a cabeça, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Você tem razão. Mais uma das muitas decisões erradas que tomei na vida. Dona Helena olhou para a filha, que observava a conversa com lágrimas nos olhos. Nossa filha cresceu sem pai. Teve que aprender a andar de bicicleta com o vizinho. Teve que pedir para o professor de educação física da escola ensinar ela a dar nó na gravata quando precisou usar uniforme. Perguntou milhares de vezes por que não tinha pai igual às outras crianças. Cada palavra era como uma facada no coração de José Roberto. Ele havia perdido todos os momentos importantes da vida da filha. E sabe o que eu dizia para ela? Continuou Dona Helena. Dizia que o pai dela havia sido um homem bom, que havia nos amado muito, mas que tinha partido para um lugar muito longe e não podia voltar. Menti para protegê-la da verdade, que era muito feia para uma criança entender. Helena, Deixa eu terminar, interrompeu ela. Durante 30 anos carreguei essa mentira. Durante 30 anos protegi sua imagem para nossa filha, e agora descubro que você estava vivo, que podia ter voltado a qualquer momento, que podia ter conhecido ela crescendo, mas escolheu não fazer isso. O silêncio que se seguiu foi pesado. José Roberto chorou silenciosamente, confrontado com o tamanho do estrago que havia causado. Rodrigo segurou a mão de Camila, oferecendo apoio emocional. Foi Julinha quem quebrou o momento tenso. Vovô, por que todo mundo está triste? É porque vocês estão brigando? José Roberto enxugou as lágrimas e olhou para a neta.
Não estamos brigando, minha bonequinha. Estamos conversando sobre coisas que aconteceram há muito tempo, antes de você nascer. Coisas tristes? Sim, coisas tristes. Mas às vezes a gente precisa conversar sobre coisas tristes para poder ficar feliz de novo. A sabedoria simples da criança tocou a todos. Dona Helena olhou para José Roberto com uma expressão ligeiramente menos dura. Ela se parece com a Camila quando era pequena, disse ela. Se parece mesmo. A Camila também fazia perguntas difíceis quando era pequena? Fazia, principalmente sobre você. José Roberto fechou os olhos, como se a dor fosse física. Helena, se eu pudesse voltar no tempo... Mas não pode. Ninguém pode. O que está feito, está feito. Então me diz o que eu posso fazer agora. Me diz como posso, de alguma forma, compensar pelo menos uma parte do mal que causei. Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando alternadamente para José Roberto e para Camila. Você pode parar de ter pena de si mesmo e começar a ser o pai que deveria ter sido há 30 anos atrás. Como? Me restam poucos meses. Então aproveite esses poucos meses. Conheça sua filha de verdade. Saiba quais são os sonhos dela, os medos, as alegrias. Participe do casamento dela. Conheça seus netos quando eles chegarem. A sugestão surpreendeu a todos, especialmente Camila. Mãe, a senhora está dizendo que... Estou dizendo que sua filha perdoou você. E se ela conseguiu perdoar, talvez eu também consiga. Não pelo que você foi, mas pelo que ainda pode ser no tempo que resta. José Roberto olhou para Dona Helena com uma gratidão que era impossível de esconder. Você me daria essa chance, mesmo depois de tudo? Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pela Camila, pela Julinha, por mim mesma. Estou cansada de carregar raiva. Tenho 68 anos e não quero desperdiçar o tempo que me resta odiando alguém. Camila se aproximou dos pais e se ajoelhou entre as duas cadeiras. Isso significa que vocês vão tentar se dar bem? Significa que vamos tentar resolver nossas pendências como adultos, respondeu Dona Helena, pelo bem da família que vocês estão construindo. José Roberto estendeu a mão para Dona Helena. Ela hesitou por um momento antes de aceitar o gesto. Não foi um aperto caloroso, mas foi um começo. Obrigado por me dar uma segunda chance, disse ele. Obrigado por nossa filha ter um coração grande o suficiente para perdoar, respondeu ela. Rodrigo, que havia observado toda a cena em silêncio, se aproximou de José Roberto. Senhor José Roberto, eu sou o Rodrigo, noivo da Camila. Eu sei quem você é, rapaz. A Camila fala de você o tempo todo. Sei que você vai cuidar bem da minha filha. Pretendo cuidar. E gostaria que o senhor participasse do nosso casamento. Oficialmente. José Roberto olhou para Camila, depois para Dona Helena. Se a Helena permitir, eu adoraria. Eu permito, disse Dona Helena. Na verdade, eu insisto. Nossa filha merece ter os dois pais presentes no dia mais importante da vida dela. Naquele momento, Bruno chegou do trabalho. Quando viu a cena no quintal, os pais da sua esposa conversando com a irmã que ele havia acabado de conhecer e o cunhado que estava conhecendo pela primeira vez, ficou completamente confuso. Márcia, o que está acontecendo aqui? Perguntou ele saindo do carro. Márcia correu para explicar a situação para o marido, enquanto Julinha corria para o pai gritando que tinha duas avós agora e que todo mundo ia no casamento da tia Camila. A confusão familiar era cômica e tocante ao mesmo tempo. Rodrigo observou aquela família que estava se reconstruindo depois de décadas separada e sentiu uma emoção profunda. Aquela era a família com quem ele ia se casar. Complicada, machucada, mas real e cheia de amor. Durante as 2 semanas seguintes ao grande encontro, a dinâmica familiar mudou completamente. Dona Helena começou a visitar José Roberto regularmente, não exatamente como ex-namorados se reconciliando, mas como 2 pessoas adultas resolvendo questões do passado. Rodrigo acompanhou Camila em várias visitas, conhecendo melhor José Roberto e desenvolvendo um carinho genuíno pelo futuro sogro. Eles conversavam sobre futebol, sobre o trabalho de Rodrigo na contabilidade,
sobre os planos para o casamento. José Roberto, por sua vez, fazia questão de conhecer todos os detalhes da vida de Camila. Queria saber sobre a infância que havia perdido, sobre os amigos dela, sobre a carreira como professora. Camila trazia fotos antigas e eles passavam horas reconstruindo a história que havia sido interrompida. O relacionamento entre Dona Helena e José Roberto evoluiu de uma tensão inicial para algo próximo de uma amizade nostálgica. Eles conversavam sobre o passado, sobre os erros cometidos, mas também sobre as coisas boas que haviam compartilhado antes de tudo dar errado. Uma semana antes do casamento, José Roberto teve uma recaída séria. Passou 2 dias internado no hospital, o que deixou toda a família em pânico. Por um momento, acharam que ele não conseguiria comparecer à cerimônia, mas ele se recuperou o suficiente para receber alta 2 dias antes do casamento. Estava mais fraco, precisava de cadeira de rodas para se locomover, mas estava determinado a ver a filha se casar. Na véspera do casamento, Camila visitou o pai sozinha. Queria ter uma conversa particular com ele antes do grande dia. "Pai, obrigada por ter lutado para estar aqui amanhã", disse ela, segurando a mão dele. "Minha filha, eu perdi o primeiro passo, a primeira palavra, o primeiro dia de aula, a formatura. Não ia perder seu casamento por nada neste mundo. E eu não ia casar sem você aqui." José Roberto sorriu, mas seus olhos estavam tristes. "Camila, quero que você saiba uma coisa. Estes últimos meses, conhecendo você, conhecendo minha neta, fazendo as pazes com a Helena, foram os melhores meses da minha vida. Valeram por todos os anos que desperdicei longe de vocês." "Pai, não fala assim. Você não vai embora tão cedo." "Minha filha, nós dois sabemos que meu tempo está acabando, e está tudo bem. Consegui ver você feliz, consegui conhecer o homem que vai cuidar de você, consegui pedir perdão para sua mãe. Posso partir em paz." Camila começou a chorar, mas José Roberto enxugou suas lágrimas. "Não chora, minha menina. Amanhã é seu dia de felicidade. Quero ver você radiante, sorrindo, começando sua nova vida. Promete que vai ser feliz?" "Prometo, pai. Mas prometa que vai lutar para ficar conosco o máximo de tempo possível." "Prometo." No dia do casamento, José Roberto acordou com mais energia do que havia tido em semanas. Era como se o próprio corpo entendesse a importância daquele dia e tivesse reunido forças para a ocasião especial. A cerimônia foi realizada numa pequena igreja no bairro da Vila Mariana, perto da escola onde Camila trabalhava. Era uma celebração íntima, com cerca de 50 convidados, familiares, amigos próximos e colegas de trabalho. José Roberto chegou à igreja em sua cadeira de rodas, empurrada por Bruno. Estava vestindo um terno escuro emprestado do genro, ajustado às pressas para seu corpo emagrecido pela doença. Dona Helena chegou logo em seguida, elegante em um vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Os ex-namorados se cumprimentaram com cordialidade, já acostumados com a nova dinâmica de convivência respeitosa que haviam desenvolvido. Sentaram-se juntos na primeira fila, unidos pelo amor à filha e pela vontade de fazer daquele dia perfeito para ela. Quando Camila entrou na igreja no braço de Rodrigo, havia lágrimas em muitos olhos. Ela estava linda em seu vestido simples mas elegante, com um buquê de rosas brancas, as mesmas flores que Rodrigo havia deixado cair no dia em que descobriu o segredo dela. O padre conduziu a cerimônia de forma tocante, falando sobre perdão, sobre segundas chances, sobre a importância da família. Quando chegou o momento dos votos, tanto Camila quanto Rodrigo haviam preparado palavras especiais. "Rodrigo", disse Camila com a voz embargada, "você me ensinou que o amor verdadeiro inclui perdoar e confiar mesmo quando não entendemos tudo. Prometo ser honesta com você sempre, dividir todos os meus segredos, todos os meus medos e todas as minhas alegrias. Prometo que não haverá mais mistérios entre nós." "Camila", respondeu Rodrigo, "você me ensinou que uma família pode ser complicada, pode ser machucada, mas ainda assim pode ser cheia de amor. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos difíceis, apoiar suas decisões e amar sua família como se fosse minha própria família." Quando o padre perguntou quem entregava a noiva,
uma coisa linda aconteceu. Dona Helena se levantou e disse: Eu, Helena, mãe da Camila, entrego minha filha. Em seguida, José Roberto, com a ajuda de Bruno para se levantar da cadeira de rodas, disse com voz fraca, mas clara: E eu, José Roberto, pai da Camila, também entrego minha filha. Não havia um olho seco na igreja. Camila chorou de emoção ao ver seus pais, depois de 30 anos separados, unidos no momento mais importante de sua vida. A festa foi realizada no quintal da casa de José Roberto, que havia sido decorado especialmente para a ocasião. Rodrigo havia contratado uma pequena empresa de eventos para transformar o espaço simples num local mágico, com luzes penduradas nas árvores e mesas arrumadas com flores do jardim. José Roberto, apesar do cansaço, fez questão de dançar uma música com a filha. Bruno o ajudou a se levantar da cadeira de rodas e o apoiou enquanto ele balançava lentamente com Camila nos braços. A música escolhida foi Pai, de Fábio Júnior, e não havia pessoa na festa que não estivesse chorando. Dona Helena também dançou uma música com a filha, e depois, numa surpresa para todos, convidou José Roberto para uma última dança. Eles dançaram Como é Grande o Meu Amor por Você, de Roberto Carlos, a mesma música que haviam dançado no primeiro encontro 31 anos antes. Não era uma reconciliação romântica. Era o fechamento de um ciclo, a paz finalmente encontrada entre duas pessoas que haviam se machucado muito, mas que conseguiram encontrar o perdão através do amor pela filha. A festa durou até tarde da noite. José Roberto aguentou firme até o final, não querendo perder nenhum momento daquela celebração. Quando os convidados começaram a ir embora, ele chamou Rodrigo para uma conversa particular. Meu genro, disse ele, usando o termo pela primeira vez. Quero te pedir uma coisa. Fale, seu José Roberto. Cuida da minha menina. Cuida dela quando eu não puder mais cuidar. E quando meus netos chegarem, conta para eles sobre o vovô que os amou antes mesmo de conhecer. Prometo, disse Rodrigo apertando a mão do sogro. E prometo que seus netos vão conhecer sua história toda, inclusive a parte sobre como você encontrou forças para voltar e consertar os erros do passado. José Roberto sorriu, satisfeito. Havia conseguido transmitir sua responsabilidade para alguém em quem confiava completamente. 2 semanas depois do casamento, José Roberto teve outra recaída, mais séria do que a anterior. Desta vez, não conseguiu se recuperar. Passou seus últimos dias em casa, cercado pela família que havia reencontrado. Camila faltou ao trabalho para ficar ao lado do pai. Rodrigo também pediu folga e acompanhou a esposa naqueles momentos difíceis. Dona Helena visitava diariamente, às vezes passando horas sentada ao lado da cama, conversando sobre memórias antigas. Julinha, com a inocência das crianças, não entendia por que o vovô estava ficando cada vez mais fraco. Bruno e Márcia tentavam explicar da forma mais suave possível que o vovô logo iria viajar para um lugar muito longe. Na última noite de vida de José Roberto, toda a família estava reunida em sua volta. Ele já mal conseguia falar, mas seus olhos ainda brilhavam quando olhava para cada um deles. Obrigado, sussurrou ele olhando para Camila. Obrigado por me perdoar. Obrigado por ter voltado, pai, respondeu ela, segurando sua mão. Ele olhou para Dona Helena. Helena, obrigado por me deixar conhecer nossa filha. Obrigado por ter se tornado um pai de verdade, mesmo que tarde, respondeu ela. Para Rodrigo, cuida da nossa menina. Sempre, prometeu Rodrigo. Para Bruno, cuida da nossa família. Pode deixar, pai. Para Márcia. Obrigado por cuidar de mim. Para Julinha. Vovô te ama muito, bonequinha. José Roberto fechou os olhos e partiu em paz, rodeado pelo amor da família que havia reencontrado e perdido novamente, mas desta vez de forma natural e com todas as palavras importantes ditas. O velório foi uma celebração da vida dele e da reconciliação que havia acontecido. Muitos vizinhos compareceram, impressionados com a transformação que havia ocorrido naquela família nos últimos meses. Durante o enterro, Camila leu uma carta que havia escrito para o pai. Pai, você partiu, mas deixou uma família unida. Deixou uma neta que vai se lembrar para sempre do vovô que brincava com ela no quintal.
Deixou um genro que aprendeu sobre perdão observando nossa história. Deixou uma ex-namorada que encontrou paz depois de 30 anos carregando mágoa. E deixou uma filha que aprendeu que nunca é tarde demais para perdoar e recomeçar. Após o funeral, a família se reuniu na casa onde José Roberto havia passado seus últimos 2 anos. Bruno e Márcia decidiram continuar morando lá, transformando o local numa espécie de centro de encontros familiares regulares. Rodrigo sugeriu que eles mantivessem o jardim do quintal, como uma homenagem ao sogro. Aos domingos, toda a família se reunia para cuidar das plantas e almoçar juntos. Dona Helena começou a frequentar esses encontros, desenvolvendo uma relação afetuosa com Bruno, Márcia e Julinha. 6 meses depois da partida de José Roberto, Camila descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria imensa para toda a família, especialmente para Dona Helena, que seria avó pela 2ª vez. Rodrigo, disse Camila numa noite, acariciando a barriga ainda pequena. Às vezes sinto que meu pai de alguma forma sabe sobre o bebê, como se tivesse esperado tempo suficiente para ver nossa família se formar antes de partir. Talvez tenha esperado mesmo, respondeu Rodrigo beijando a testa da esposa. Seu pai foi um homem que errou muito, mas no final acertou no mais importante. Voltou para a família. 9 meses depois, nasceu José Roberto Santana, carinhosamente chamado de Zezinho. O menino tinha os olhos da mãe e o sorriso do pai, mas trazia também a paz de uma família que havia aprendido a importância do perdão. Dona Helena se tornou uma avó dedicada, dividindo seu tempo entre os 2 netos. Julinha adorou ter um primo e assumiu o papel de irmã mais velha protetora, com toda a seriedade das crianças. O jardim da casa do Ipiranga se tornou um ponto de encontro não apenas para a família, mas também para outras famílias do bairro que passavam por situações difíceis. Márcia começou a organizar reuniões informais, onde pessoas compartilhavam experiências sobre perdão, reconciliação e segundas chances. Camila voltou ao trabalho na escola após a licença maternidade, mas agora com uma perspectiva diferente sobre a vida. Suas experiências pessoais a tornaram uma professora mais compreensiva e uma conselheira natural para crianças que passavam por situações familiares difíceis. Rodrigo expandiu seu escritório de contabilidade e se especializou em ajudar pequenas empresas familiares a organizarem suas finanças. Ele havia aprendido que problemas familiares complicados tinham soluções simples quando enfrentados com honestidade e amor. 2 anos depois, nasceu Helena Santana, nome escolhido em homenagem à avó. A menina completou a família e trouxe ainda mais alegria para os domingos no jardim do Ipiranga. Numa dessas reuniões dominicais, quando Zezinho já caminhava e Helena engatinhava pelo quintal, Camila olhou ao redor e viu sua família completa. A mãe brincando com os netos, o marido conversando com Bruno sobre futebol, Márcia preparando o almoço, Julinha contando histórias para os primos menores. "Mãe", disse ela para Dona Helena, "às vezes penso como nossa vida seria diferente se eu não tivesse perdoado o pai." "Seria muito mais vazia", respondeu Dona Helena, observando os netos brincarem. "Aprendi que guardar rancor é como carregar uma pedra pesada. No final você fica cansada e a pedra continua sendo só uma pedra." "A senhora não se arrepende de ter perdoado ele?" "Me arrependo de ter demorado tanto tempo para perdoar. Podia ter conhecido meus netos quando eram bebês. Podia ter visto você construir sua família desde o começo. Perdi 2 anos por causa do orgulho." Camila abraçou a mãe, sentindo uma gratidão imensa por tudo que haviam vivido juntas. "Mãe, a senhora acha que o pai sabe sobre as crianças?" "Tenho certeza que sabe. E tenho certeza que está orgulhoso da família que vocês construíram." À tarde, quando todos estavam descansando após o almoço, Rodrigo e Camila caminharam pelo bairro de mãos dadas, aproveitando um momento de tranquilidade longe das crianças pequenas. "Camila", disse Rodrigo, parando em frente à igreja onde haviam se casado, "às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse cancelado o casamento naquele dia em que descobri sobre seu pai." "E o que você conclui?"
que eu teria perdido a oportunidade de aprender a lição mais importante da minha vida, que o amor verdadeiro não é sobre nunca ter problemas, é sobre enfrentar os problemas juntos. E qual foi a lição mais importante que eu aprendi? Não sei, me conta você. Camila sorriu e olhou para a igreja onde haviam feito os votos de serem honestos um com o outro sempre. Aprendi que mentir para proteger alguém no final machuca mais do que a verdade. E aprendi que família não é sobre ser perfeito, é sobre ser presente. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, observando o movimento da rua, pessoas comuns vivendo suas vidas comuns, cada uma carregando suas próprias histórias de amor, perdão e recomeços. Rodrigo, você acha que nossa história vai inspirar outras pessoas? Acho que toda história de perdão inspira. Mostra que é possível recomeçar, que é possível consertar o que parecia quebrado para sempre. Mesmo quando parece tarde demais, especialmente quando parece tarde demais. Voltaram para casa quando o sol começou a se pôr. No jardim, encontraram 3 gerações da família reunidas. Dona Helena contando histórias para os netos, enquanto Bruno, Márcia e Julinha arrumavam as flores que José Roberto havia plantado antes de partir. Era uma cena simples, mas carregada de significado. Uma família que havia sido despedaçada pelo abandono, depois reconstruída pelo perdão, e agora florescia através das novas gerações que cresceriam ouvindo a história do avô que voltou para casa. Naquela noite, antes de dormir, Camila escreveu em seu diário: Hoje completam 3 anos desde que meu pai partiu. 3 anos que nossa família aprendeu a ser uma família de verdade. Rodrigo tinha razão quando disse que o amor verdadeiro é sobre enfrentar problemas juntos. Meu pai errou muito, mas no final acertou no mais importante. Escolheu o amor em vez do medo. Escolheu voltar em vez de fugir. Escolheu enfrentar o passado em vez de fingir que ele não existia. E por causa dessa escolha, nossos filhos crescerão numa família unida. Numa família que sabe o valor do perdão e da segunda chance. Fim da história. E agora, querido ouvinte, conte para nós. O que você achou desta história de perdão e reconciliação? Você acredita que nunca é tarde demais para consertar erros do passado? Já viveu alguma situação parecida em sua própria família? Deixe seu comentário contando sua experiência, pois adoramos saber suas histórias. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que tocarão seu coração.